Exu matou um pássaro ontem com uma pedra que só foi lançada hoje. Esse ditado iorubá fala sobre tempo e espaço, espiritualidade e corpo físico. E ele é o regente deste episódio. E não poderia ser diferente. De um lado, uma professora. Do outro lado, um professor. De um lado, uma doutora. Do outro lado, um doutor. Ela atua com projeto social de formação. Ele atua com projeto social de aquilombamento. O que essas duas pessoas têm em comum? Eles lançam pedras para matar os pássaros de ontem, de hoje e do amanhã. Olá, eu sou o Felipe Pedrosa, sou jornalista, documentarista e criador do Trem para Fazer. Eu sou um cara preto, de tom claro, tenho um cabelo curto preto, a barba preta com alguns fios já branco, a barba tá ficando grisalha. Tenho um peso mediano e tô de look total black, camisa preta, calça preta e tênis preto com alguns detalhes em branco. Hoje, o Trem para Fazer entrevista, aprovado na Lei Paulo Gustavo, Fomento ao Audiovisual de Contagem, recebe duas figuras que ensinam, mas também que já aprenderam muito. E que são essenciais, igual o ditado que eu citei agora há pouco, um ditado iorubá que não pode morrer nunca. Aniele Leão e Fred Mendes. Quem são vocês? Eu sou a Aniele, sou professora, sou historiadora, pedagoga, estou terminando um curso de artes visuais, eu sou especialista em gestão de museus, sou especialista em projetos culturais, mestre em educação, doutora em educação, trabalho com política cultural nos últimos anos da minha vida, com projeto social, capacitação, formação. Estou vestida com um vestido verde, que tem estrelas, tem sol, uma pegada hippie. Sou uma baixinha de 1,51 m, 64 quilinhos mal distribuídos. Estou usando uma sandália vermelha, que é uma sandália de couro. Sou uma mulher negra e estou aqui para trocar essa ideia com vocês. E aí, Fredão? Eu sou Fred Mendes, sou professor também no Instituto Federal do Rio de Janeiro. Sou um homem negro, 1,77 m, estou usando um tênis branco, uma camisa branca, um cordão lindo da África, dourado, estou com uma pulseira e um anel dourado e calça jeans. Eu morei a minha vida quase toda em Contagem, essa cidade que eu amo, que me acolheu. Hoje eu moro no Rio de Janeiro, moro na pequena África, ao lado do Cais do Valongo, onde eu tenho desdobrado a minha pesquisa agora sobre corporeidades negras, sobre imagem, comunicação e racismo. Meu doutorado é em comunicação, mestrado em políticas públicas, eu fiz graduação em administração, tenho licenciatura em história e estou quase pedagogo também. Então, daqui a alguns tempos, essa área da educação antirracista, da formação, do empreendedorismo e do afroempreendedorismo são os campos de interesse dos quais eu tenho refletido. Esse episódio vai fechar o Trem para Fazer entrevista. E receber vocês dois aqui me deixa com as pernas tremendo, para ser bem sincero. São duas pessoas que eu admiro demais. A Aniele, conheço há muitos anos, né? A gente não precisa citar aqui, tempo e espaço. O Fred eu conheço mais recentemente, mas a admiração é tamanha por tudo que vocês já fizeram, contribuem, tudo que vocês ainda fazem e que ainda vão fazer. Em todos os episódios a gente tem falado muito sobre luta, sobre a batalha que é ser preto, que é ser preta, que é trabalhar com cultura no Brasil, que é vencer. Vocês, considerando toda a trajetória dentro da educação, vocês venceram pela educação? Acho que a gente está construindo, né? Construindo essa vitória. Eu penso que nós somos produtos de políticas públicas, né? Políticas que precisam ser reestruturadas, estruturadas, que precisam de investimento, mas sem as quais romper com alguns espaços, com algumas bolhas, especialmente para pessoas negras, é muito difícil, né? Então eu penso que a educação é um caminho pelo qual nós conseguimos nos construir enquanto sujeitos que pensam o mundo do qual nós estamos e pensam em formas de destruir o mundo como ele é, para ter um mundo novo e diferente, né? Eu sempre falo com os meus alunos, com as pessoas, que eu venci pela educação. E eu acho que as pessoas vencem pela educação porque a educação ela é capaz de romper fronteiras, assim. Eu sempre fui uma criança que eu queria andar pelo mundo, fazer coisas legais, me divertir.
E aí eu olhava para a educação e tinha aquele aprendizado em casa assim, você tem que estudar, se você estudar, você vai conseguir as coisas que você deseja na vida. Então, fui criado muito nesse lema e levei isso muito a sério, assim. Então, nunca tomei bomba, fui uma aluna, assim, bebia na escola, fugia, fazia coisas erradas às vezes, mas eu tinha aquele compromisso da educação em primeiro lugar, porque ele se tornou uma missão de vida mesmo, assim, estudar. Então, eu falo com os meus alunos, estudem, porque as coisas que a gente conquista, a educação traz muita coisa. E a gente vive um tempo em que a gente perdeu muitos parceiros da educação. Eu falo assim, antigamente o menino ia lá para a igreja e o pastor falava com ele assim, você tem que respeitar seu professor, vai para a escola, você está fazendo suas atividades direitinho? E aí hoje em dia grupos, inclusive de igrejas mesmo, falam, você tem que filmar seu professor te doutrina. Então a gente perdeu esses parceiros que valorizam a educação como um espaço de transformação social, né? E a gente tem que retomar, todo mundo tem que defender a educação, a escola, a universidade, como esse espaço de formação, porque de fato ele é capaz de transformar vidas. Eu acredito muito na educação como essa que possibilita, né, que faz parte dessa luta. E como vencer pela educação sendo preto, pobre, periférico, tendo que trabalhar o dia todo, tendo que pleitear uma bolsa ou não? Acho que tem uma resposta interessante em algo que você fez no início aqui no programa, né? Pensar muito na encruzilhada. O Luiz Rufino fala pra gente dessa pedagogia da encruzilhada. Eu fico pensando que essa ideia de vencer também, ela está muito ligada a uma ideia de sucesso que foi construída pelo Ocidente. O que é sucesso para minha mãe, por exemplo, que se aposentou faxineira, vindo do norte de Minas, uma região super árida? O que é sucesso para ela, né? Sucesso para ela, de repente, é ver o filho doutor. Isso é um sucesso para essa mãe, né? Isso é vencer para ela. Então a ideia de sucesso, a ideia de vitória que nós temos, também é uma ideia que talvez a gente tenha que pensar. A resposta, talvez, para isso, de se raciocinar esse aspecto, né, da vitória, para mim está dada na própria ideia de Exu, né, nessa filosofia exúnica, vamos colocar assim, de que ele é o Senhor dos caminhos, né? Então, quando abre o caminho, essa possibilidade de acessar novos caminhos, de fazer novas reflexões, de trilhar por outros espaços, de recortar encruzilhadas, de romper com espaços então que antes eram dados, de ter oportunidades, eu acho que talvez seja uma forma de pensar essa questão da vitória. A grande vitória talvez não seja alcançar alguns espaços que a priori é dado pelo Ocidente, é dado pela cultura racista como espaços que não são nossos. Acho que a grande vitória talvez é reconhecer o maior de si, que é o seu próprio potencial, né? Isso eu penso que essa filosofia ou essa pedagogia da encruzilhada nos ajuda muito a raciocinar sobre. Não é fácil, né, você passar por todas essas vulnerabilidades e estar na escola, assim. Eu, por exemplo, sou uma pessoa que não gosta de carregar marmita, porque eu lembro que no ensino médio eu tinha que carregar a marmita, e aí eu trabalhava o dia inteiro, depois eu ia para a escola, né, estudei nas escolas de Contagem, e aí eu ia para a escola, assim, eu até falo para as pessoas, um dia eu cheguei com a marmita, não jogar comida fora, meus amigos ficaram me zoando que tinha azedado, a Aniele chegou um fedor junto com ela. E aí, então, assim, não é fácil, né, e aí eu falo muito com os meus alunos dessas histórias de que não é fácil, né, que a gente precisa caminhar, assim, e no cotidiano é muito fácil você desistir, assim, porque os dias são bem longos, assim, você ter que acordar, fazer todo um corre para conseguir estar na escola, para conseguir trabalhar, então, assim, eu sou fruto de política pública mesmo para fortalecer esse acesso ao ensino superior. Assim que eu terminei o meu ensino médio, eu sou da segunda turma do ProUni, do Programa Universidade da para primeira. Todos. Minha irmã é da primeira, e aí logo depois eu entrei. Então, assim, são políticas públicas que permitiram que nós, que éramos pobres, pretos, moradores de região, que não era nem possível sonhar com a universidade, pudesse sonhar em entrar para essa universidade, assim. Então, e ainda hoje continua. Recentemente eu vi um caso de uma pessoa que foi impedida de estar lá com a turma dela colando grau por causa de questão de mensalidade. Então, por mais que a gente teve uma ampliação desses acessos, ainda é difícil, porque é disso que a gente está comentando, né? Acordar cedo, trabalhar o dia inteiro, ir para a escola. A escola que a gente tem é muito tradicional. Às vezes você vai sentar lá para ouvir sobre a Guerra de Secessão Americana, enquanto tem problemas aqui acontecendo na cidade do cara, na vida dele,
que poderiam impactar mais, né? Então, essa escola também precisa se transformar para dar conta de atender esses públicos. A gente vem discutindo a inclusão nos últimos anos, para incluir todas as pessoas com deficiência, mas todas as pessoas também serem incluídas, né? Pessoas negras, pessoas trans serem incluídas nessas escolas. Mas se a gente continua com esse modelo de escola tradicional, então não é uma inclusão efetiva, né? A gente tem que romper também com esse modelo para que, de fato, essas minorias consigam ter acesso a uma educação melhor. E assim, por mais clichê que possa parecer, né, o que eu vou trazer agora, mas foi comum escutar, né, de todas as pessoas que passaram por aqui, o tanto que os ambientes, né, são ambientes de branquitude. A gente tem hoje, né, mais pesquisas e tudo mais sobre todas as tecnologias africanas, né, que fomentaram, mas o conhecimento, até certo ponto, era tido como algo, né, da branquitude. Como é que resistir lá dentro, né? Porque eu lembro, eu fiz jornalismo, eu tive um professor preto, né? Eu nunca tive um coordenador preto, preta. Então, assim, o universo acadêmico também é um universo que acabou sendo dominado pela branquitude. E como resistir lá dentro? Não é fácil, né? Até pouco tempo atrás você via os dados da Universidade Brasileira, do montante de servidores federais lá no ensino superior, 1%, 1,5%, né, profissionais negros ocupando esses cargos, assim. Então, as políticas de ações afirmativas, elas são importantes para que a gente consiga alçar novos voos dentro desses espaços, e tem que ter muita resiliência, porque, assim, no cotidiano, você sofre diversas vulnerabilidades, né, que deixa a sua jornada mais difícil. Então, assim, a gente avançou muito nessas discussões, na questão racial, está presente em todos os espaços, mas você fica meio que estereotipado como uma pessoa que, tudo Daniela trazer a questão racial aqui para esse debate. Já veio a Aniele trazer a questão racial aqui para esse debate. Eu me orgulho disso, porque eu sou uma pessoa que estou ali naqueles espaços dizendo sobre essas questões que precisam ser ditas, assim, mas é quase como que, vamos discutir isso aqui por uma obrigação, porque eu quero ser uma pessoa politicamente correta, porque a gente ainda avançou pouco, assim, nessa derrubada do racismo no Brasil. Ele está cada dia mais presente, mais vulgar e mais destruidor, assim, da nossa sociedade. Realmente, o racismo ele tem isso, né, Nelly? Ele, como o capitalismo, aliás, essas são duas ideias que não podem ser dissociadas, racismo e capitalismo, eles conseguem se reinventar. O sistema de acumulação primitiva que permitiu o desenvolvimento das nações, desenvolvimento do capitalismo moderno, ele nasce com a escravização europeia de pessoas africanas. Então ele é um sistema que está intimamente ligado, tem uma simbiose ali, né? Não existe capitalismo sem racismo e não existe racismo sem capitalismo. São duas ideias que estão conectadas, mas sabe que pensar sobre isso de resistir no espaço universitário, como a Nelly disse, realmente exige muita resiliência, né? Eu sou um homem que sempre viveu na fronteira. Então, de ser a única pessoa negra na universidade na minha sala, na pós-graduação, depois trabalhar em espaços que eram muito embranquecidos. E isso muitas vezes reflete nas suas subjetividades, né? A gente fala muito sobre a questão da identidade, mas a questão da subjetividade também é muito afetada, né? De um primeiro momento de você, por exemplo, não poder usar o seu cabelo como você gosta, não poder usar uma estampa. Eu venho da área de administração, então é uma área em que ela vai exigir de você um dress code, né? um código de vestimenta que é muito colonizado também. Então, romper com todas essas barreiras também é um processo, né? E aí, além dessa resiliência, eu acho que o resgate, a autorreparação, pensando em Bell Hooks, né? A autorreparação dessa subjetividade tem um lugar muito importante para que a gente possa transformar essa realidade. Porque quando essa subjetividade ela é autorreparada, quando a gente transita dessa consciência branca do negro para uma consciência negra do negro, né? Parafraseando a Ashley Bem, a gente consegue perceber o quão potentes são as nossas tecnologias, o quanto nós somos incríveis produzindo o que a gente produz, o quanto a nossa história é uma história, inclusive, de apropriação de conhecimentos, né? Pensando no caso das Minas Gerais, por exemplo, por que foram escravizados pessoas banto? Por que foram escravizadas pessoas que são do Vale da Grande Fenda? Porque eram pessoas que já tinham, por exemplo, tecnologias de mina, né, que já dominavam esses saberes. Então, são muitas questões que passam a aflorar a partir dessa nova subjetividade e que trazem elementos que restauram para a gente a potência dessa ancestralidade. E eu penso que tudo isso também gera uma força
a mais para a gente permanecer resistindo e chamando as novas gerações para esse diálogo também sobre o quanto elas são potentes, o quanto elas são incríveis. Quando você disse assim, olha, talvez eu tive um professor, nunca tive um coordenador. Imagine, quando eu comecei a lecionar no ensino superior, durante muito tempo, eu fui o único professor negro. Quando eu me tornei coordenador de pós-graduação, na maior universidade privada do mundo, importante dizer isso, eu era o único numa regional que tinha 200 coordenadores. Depois eu fui trabalhar numa empresa que é a maior empresa da área de sustentabilidade da América Latina. E aí eu me lembro que um dia, conversando com o diretor, ele disse assim para mim, não, mas a nossa empresa não é racista. Eu disse, somos racistas. Ele falou, por que você diz isso? Eu falei, vamos analisar seu staff. Você é um homem branco. Você tem 7 supervisores que são brancos. A nossa empresa coordena este sistema em Salvador, que é o segundo maior território negro do mundo. Engraçado, não tem um diretor negro em Salvador. Será que não tem um engenheiro negro que pudesse estar em Salvador nesse lugar? Aí ele olhou assim para mim, eu preciso refletir sobre isso. Não, e aí tentam desqualificar dizendo que é meritocracia. Ah, mas analisamos vários currículos e escolhemos o fulano. É o tal viés inconsciente, né, Nelly? É, exatamente. Ou não, né? Ou não. É bem consciente, né? Bem É o viés consciente. consciente. Mas é muito comum isso, assim. Eu tive uma trajetória que talvez me permite circular mais em um mundo negro, porque também como eu fui professora do Estado, da educação básica durante muitos anos, então andando entre os pobres a gente encontra mais iguais, do que quando a gente está em cargos mais elitizados, com maior prestígio social, né? E também tive uma trajetória muito assim na cultura e na educação. E são 2 áreas que têm uma diversidade grande dentro desse nível aí dos pobres que eu estou comentando. Quando você começa a alçar outros lugares dentro da cultura e dentro da educação, a gente vai ter mais pessoas negras frequentando esses espaços. Então, eu também tive a oportunidade de trabalhar na pós-graduação da Universidade Federal de Viçosa, né? Trabalhei na graduação, trabalhei no curso técnico e também trabalhei numa instituição privada também de ensino superior. E aí, nesses espaços, eram os espaços que eu fazia parte de uma minoria, assim. Que enquanto professora de uma escola estadual numa área periférica, você ainda encontra mais outros pares dentro dessa jornada, assim. Aí quando você começa a alçar esses outros voos, aí você tá numa universidade federal, aí você percebe quem são as pessoas que estão aqui nesse espaço, quem são seus alunos desse espaço, assim. E aí a gente vê, né, que essa elite branca vai ocupando esses espaços, enquanto os jovens negros estão ali na sua minoria. Essas políticas de ações afirmativas têm permitido que a gente consiga encontrar outros pares nesses espaços. Quando eu entrei no ensino superior em 2010, assim, 2006, desculpe, 2010 já estava formando. Quando eu entrei em 2006, era um pouco do início dessa transformação, assim. Eu fiz o meu doutorado na Faculdade de Educação da UFMG, que eu falo que é a faculdade da universidade com a maior diversidade possível, assim. Então, estar nesses lugares também gera um acalento de quando você está nos lugares em que você é o único, né, presente nesse local. E essa coisa é interessante, porque viver na fronteira é viver essa contradição, né? De um lado, de estar na vida profissional nesse lugar que é embranquecido, mas ser um homem de favela, né? Ser um homem da periferia. Isso, pra vocês terem ideia, a ONU fez intervenção em 3 regiões do mundo, né? Em Bangladesh, em Bogotá e no São Mateus, de onde eu venho. Então, é disso que eu estou dizendo, né? Então, assim, ao mesmo tempo, você viver essa fronteira, eu acho que talvez ela permite também um repertório, que é um repertório importante, para fazer o que essa ideia, a Espiva que está nos ensinando, que é a sabotagem afirmativa, né? Nessa experiência de coordenador, por exemplo, eu comecei a fazer o que a gente percebe que é feito. Comecei a contratar pessoas negras. Então, chegou um ponto de, na universidade, chegarem professores, né, na sala dos professores, esse aí é professor da pós. Ah, é professor do Fred. Porque eu comecei a contratar mulheres pretas, homens pretos, e esses corpos começaram a circular em lugares que não circulavam antes, né? Então é uma coisa bem engraçada, assim, é sabotar o sistema por dentro, né? E é também uma estratégia nesse sentido de resistência para a gente, pensar a possibilidade de romper com o racismo naquilo que ele tem de mais essencial. As questões racistas, elas não são apenas simbólicas, elas são sobretudo materiais. Né, a violência ela é real sobre o corpo, né? As pessoas são assassinadas, elas são excluídas do sistema produtivo, elas não têm acesso. Até pouco tempo, os lugares na TV que estavam reservados a pessoas negras eram lugares que absolutamente reproduziam, né, estereótipos de inferiorização, de animalização, colocando em lugares que a branquitude queria
que esses corpos estivessem sempre, né? Limitando. E aí, Fred, toda essa estratégia, né, que você usou, começar a contratar pessoas pretas, mulheres pretas, é uma forma de aquilombamento? E qual a importância do aquilombamento? Então, essa questão do aquilombamento é muito interessante, né? Porque pensando numa filosofia aquilombada, imagine, não só trazer essas pessoas, mas começar a refletir sobre a situação de vida, das nossas vidas, começar a produzir novas afetividades, novas subjetividades, de valorizar outras formas de construir conhecimento, outras formas de produzir também. Tudo isso é aquilombamento, né? Outras formas de defesa, eu me lembro dos Black Panthers, né? Os Panteras Negras, por exemplo. Recentemente saiu uma transcrição de um trecho de um discurso de um dos fundadores dos Panteras Negras, e ele dizia sobre a importância, olha, estou falando dos anos 70, olha que coisa incrível, da pauta dos Panteras Negras incorporarem a comunidade LGBT e a pauta das mulheres. Repara, eu estou falando para um homem negro dos anos 70, recortado pelo machismo, né, por uma série de questões, já apontar para essa necessidade como estratégia de aquilombamento. Eu penso que a superação da pauta racista, ela vai se dar pela unidade dos oprimidos. É uma questão, talvez até o professor Paulo Freire nos ensina melhor sobre isso, de pensar a partir dessa perspectiva. Seguramente é uma forma de aquilombamento, e uma forma de aquilombamento proposital, né? A gente tem que pensar também nos quilombos, e aí pensando nesse neoquilombismo, nesse neoquilombamento, como formas orgânicas e também como formas organizadas, né, organicamente organizadas, para acabar com esse mundo que é colocado dessa forma para a gente, com aspectos de uma guerra sem fim, né? E pensando nessas maneiras, né, de acabar com esse mundo, dessa guerra sem fim, você que tem uma trajetória na cultura também, por isso se faz tão necessária as políticas afirmativas dentro do universo da cultura? São fundamentais, assim, eu acho que na educação, do concurso público, né, como o público tem essa questão da democratização, então no público a gente avançou muito nesse aspecto, assim, você vai fazer um concurso, tem que ter lá uma política de ação afirmativa, né, e aí com o recurso público não poderia ser diferente, na hora de repartir o bolo, você tem que ter políticas que façam com que essa grana chegue em outros lugares, né? Porque uma coisa que eu falo muito, assim, um artista de contagem, assim, bem legal, que é o Mr. Black, a gente conversa muito sobre essas questões. Ele é um homem negro, tem uma trajetória incrível, e a gente conversa muito sobre isso, assim, porque às vezes meu projeto fica de fora e de outras pessoas continuam sendo aprovadas. E a gente teve uma conversa que eu falei assim, Black, você é um cara, quando você começou a fazer seu corre, você tinha grana para você ter uma máquina fotográfica? Você tinha grana para você conseguir fazer uma revelação de uma foto, você tinha condição de ter esses instrumentos que essa galera tem. Eu falei muito disso com o Black, assim, porque a gente vem desse sistema que discrimina e exclui. Então, assim, infelizmente, ele tem um repertório muito grande que tem uma dificuldade de comprovar essas informações, assim. Então, essas políticas de ações afirmativas também, elas não podem se limitar só às questões raciais, elas têm que se expandir, por exemplo, para outras formas de inscrição nos editais. Então, uma história oral, ela tem que prevalecer ali diante de uma avaliação dessa, para que a gente consiga, de fato, ser mais inclusivo dentro dessas políticas, né? Então, assim, pensar as ações afirmativas de forma ampla, e às vezes tem um projeto ali que você precisa acompanhar mais de perto, para você permitir que aquele proponente consiga elaborar sua proposta, executar seu projeto, prestar conta, que é uma etapa muito difícil, e aí você tem, às vezes, uma educação que você não teve tanta oportunidade, então você vai ter uma dificuldade maior de abrir uma conta no banco. Às vezes você tem um nome sujo, porque você ser proletário é isso mesmo. Aí você precisa abrir uma conta no banco, daí a pouco você precisa de outra conta no banco, você já tá devendo aquele cartão, aquele negócio que você não pagou, sua situação fica complicada, e aí enquanto um outro cara tem um super limit check especial, ele chega no banco dele, o gerente inclusive quer abrir mais uma conta para ele. Então, assim, as ações afirmativas têm que serem expandidas para que a gente tenha, de fato, essas pessoas ocupando esses espaços. E pensando mesmo assim, né, no foco, no recorte, né, de todos os nossos episódios aqui, pessoas de contagem, você tem sentido efeito positivo, uma transformação do que a gente já assistiu para os anos passados até agora? Eu sou suspeita para falar, porque como eu trabalho dentro da Secretaria de Cultura, né, atualmente estou como superintendente de políticas culturais, então, assim, eu sou suspeita para dizer que eu acho que essas políticas, elas fizeram resultado, mas ao mesmo tempo eu estou dentro desse lugar que está construindo essas políticas, então eu vou ter um ponto de vista talvez diferente de um outro cidadão, né?
Mas quando a gente pega os números, os valores, nós temos uma pontuação de 5 pontos nos editais para se você é mulher, se você é pessoa negra, se você é LGBTQIAPN+, se você é uma pessoa com deficiência. Isso faz com que mais pessoas negras, mais mulheres estejam concorrendo aos editais. Se o seu público prioritário também é para mulheres, para pessoas negras, então você também tem uma pontuação diferenciada. Então, essas ações afirmativas, tanto para o proponente, quanto para o local em que as atividades serão realizadas, faz com que as pessoas negras sejam mais contempladas como proponente e como cidadão contemplando ali a arte, né? Essa ampliação, ela foi acontecendo ao longo do tempo, porque a gente não tinha essa política de ação afirmativa. Com a própria mudança, né, das leis federais, nós tivemos um novo marco regulatório do fomento no Brasil, e esse marco regulatório, ele vai instituir uma instrução normativa para dizer como que tem que funcionar a política de cota racial. Nas conferências de cultura também ficou definido que 30% das vagas dos recursos federais têm que ser destinados a povos e comunidades tradicionais. Então, isso é importante para que essas pessoas acessem o recurso, ele seja de fato distribuído. Na Secretaria de Cultura, nós temos um processo de realização de inventário do patrimônio da cidade. Então, foi organizada pela Superintendência de Igualdade Racial um grande mapeamento de povos e comunidades tradicionais do município. Nós selecionamos as instituições mais antigas e realizamos um inventário do patrimônio histórico para reconhecer como patrimônio, para ter mais direito, porque a gente sabe do preconceito que existe, inclusive do poder público, né? O Estado, ele está ali presente também com o seu preconceito, né? Com as suas ações discriminatórias. E aí, esse reconhecimento do patrimônio faz com que a gente tenha uma proteção maior dessas memórias, dessas tradições, dessa religiosidade, do povo preto mesmo da cidade. Então, as políticas de ações afirmativas, para além dos editais, elas também se expandiram em outras áreas que trouxe maior possibilidade, maior proteção para o povo negro, assim, da cidade. Então, e é revolucionário essa ação, assim, quando você vai pegar os mapeamentos de povos e comunidades tradicionais, assim, são pouquíssimos municípios que você vai encontrar esse tipo de mapeamento e essa proteção efetiva do patrimônio, realizando atividade de proteção dessas tradições. Você faz um trabalho parecido, né, Fred? E eu estou achando incrível o que você está dizendo, porque recentemente eu busquei uma referência lá na coordenadoria, né? Aliás, a superintendência agora, né? De igualdade racial. Igualdade racial. E Contagem é uma referência nisso, é um trabalho incrível. Eu vi o mapeamento, Ah, que um ótimo. trabalho extraordinário, um trabalho de cartografia cultural também feito, porque para além do mapeamento, hoje eu estou trabalhando num projeto que foi contemplado no edital de redes antirracistas, e a gente está promovendo também um mapeamento, mas uma escala diferente. Eu fui discutir com o João exatamente isso, Que ótimo. né, para entender um pouco sobre o modelo de contagem, que é um modelo que tem primeiro uma abordagem quant, mas tem um aprofundamento quali, né, com essas instituições que são as mais antigas. Hoje no nosso mapeamento ele vai ter uma ideia um pouco diferente, que é fazer só um quant nessa primeira etapa. Então eu quero entender quantas casas tem, não em Contagem, mas em Belfor Roxo, que é inclusive um território afrodiaspórico por natureza, né? Você tem ideia, 72% da população é negra, a Baixada Fluminense é toda muito negra, e é historicamente um lugar de quilombos, né? Então nós temos as histórias de que as pessoas negras paravam nas casas de Zungu, que eram espaços empreendedores em que pessoas negras, pessoas alforriadas, pessoas brancas pobres vendiam angu, né? Essa palavra que vem do banto, e aí de Zungu vem a palavra angu, e era um espaço em que eram acolhidas pessoas escravizadas para que elas pudessem se restabelecer e fugir para a Baixada Fluminense, que depois se tornou então um espaço com presença negra, majoritariamente negra. E aí quando eu fui buscar essa referência, eu comecei a conversar com o João, ele começou a me mandar a quantidade de documentos que são produzidos, a quantidade de estratégias políticas que são produzidas na cidade, e isso me dá muito orgulho em Contagem de dizer que eu sou cidadão de lá, porque é uma referência mesmo pra gente. Como eu sou cidadão e não da prefeitura, eu posso dizer que é muito legal. E numa estrutura que é importante destacar, que há alguns anos estava desmontada, né? Ela foi desmontada. Então é importante dizer desse resgate que a Prefeitura de Contagem tem feito e que é uma referência. E essa preocupação, especialmente da cultura com relação e da economia criativa de uma forma geral, com relação aos editais, ela é particularmente relevante porque os fatores objetivos de exclusão do artista negro, da artista negra, se dão exatamente porque não tem conhecimento para ler o edital, para acessar, para apresentar o projeto, para, enfim, disputar tudo aquilo da forma como é construída, porque é muito burocrático e é feito historicamente, apesar de várias iniciativas para modificarem isso,
para excluir mesmo. O Estado, como nós o concebemos, ele foi construído para ser um instrumento de escravização, de legitimação da barbárie, da tortura. Então é muito importante essas iniciativas elas estarem colocadas, né? E pensando, Miele, toda a sua trajetória também trabalhando com museus, né, fazendo toda essa pesquisa, a importância, né, dessas entrevistas mesmo que eu fiz. Não, isso é fundamental. Lá na Casa Nair Mendes, mesmo que é o Museu Histórico de Contagem, nós temos umas fitas que foram gravadas com histórias do Cine Teatro. Então, é interessante você ver o que aquelas pessoas pensavam naquele tempo, né? Como essas pessoas estão construindo suas identidades. E aí, esses registros são mais raros de pessoas negras, né? Porque, como eu comentei aqui, uma pessoa que tem um avô negro, uma filmadora na sua casa, no aniversário dele de 8 anos, ele tem uma filmagem. Isso não é comum nas famílias negras, Ter né? foto já é, né? É uma ter raridade, né? Exatamente. Então, assim, esses registros, eles são fundamentais, né? E aí eu acho que o povo negro conseguiu manter essa tradição muito pela oralidade, assim. Então por isso que é importante valorizar essa oralidade, porque ela é fonte histórica. No meu mestrado eu trabalhei com história oral, assim, porque eu acho que ouvir as pessoas é fundamental, registrar é fundamental. Eu trabalhei com jovens da educação profissional e tecnológica do Cefet, assim. E aí, porque muitas vezes as pessoas acham também que a história oral é algo só das pessoas mais velhas. Não, o jovem de 14 anos também tem que registrar ali a sua história oral também. A oralidade também é importante para ele, né? E Fred, como que educação e cultura podem andar juntas nesse combate ao racismo estrutural, esse holofote para a arte preta, nesse holofote para os agentes culturais? Quando nós falamos da relação entre cultura e educação, eu penso que existe algo que a gente trabalha pouco ainda, que é exatamente fomentar o ensino para esta burocracia. Então as pessoas não aprendem a escrever projetos, elas não aprendem a fazer gestão de projetos, elas não aprendem a prestar contas em projeto. Hoje eu tenho trabalhado muito isso na administração, em 2 projetos de extensão, e visto essa dificuldade, assim, absurda, né? Por exemplo, escreva uma justificativa sobre o projeto. A pessoa te pergunta o que é uma justificativa. Muitas vezes o artista, ele obviamente está muito focado na produção da atividade fim, em entregar a sua arte. Sim. Eu acho que nós temos que começar a pensar em escolas que formam os produtores culturais, pessoas que vão operar todo o sistema cultural, né? Gente que é especializada em escrever o projeto, gente que é especializada em prestar contas sobre o projeto, gente que é especializada em execução do projeto, que é uma outra questão também, né? Então, você tem uma legislação, tem uma temporalidade, tem monitoramento de um cronograma, monitoramento do escopo, mudança de escopo. Então, assim, tem N questões ali no projeto que muitas vezes o empreendedor cultural, a pessoa que está agindo na economia criativa, ela fica desbaratinada e tudo muda na execução do projeto. Você começa com uma coisa, fez um escopo e talvez lá no final vire outra. Então, no campo da cultura, eu acho que o ensino de cultura, o ensino da produção cultural, é algo que a gente precisa avançar muito nas cidades. Eu acho que talvez para o futuro, a valorização dessa área, né, do produtor cultural, do formulador, do projetista, do prestador de contas, do gestor cultural, de uma forma geral, pode ser uma grande aposta para fazer com que nós tenhamos novos arranjos. Então, sei lá, cooperativas, associações, muitos profissionais, tanto quanto nós temos de quem faz arte, né? Assumir. Tem gente que pinta nas artes plásticas, tem gente que canta, tem gente que dança, enfim. Então, a economia criativa ela tem um campo muito grande, mas que precisa desses instrumentos de gestão. Daniela, e assim, para deixar muito claro, né? Eu te convidei por você ser uma mulher foda, por eu conhecer a sua trajetória, não escondo, mas também por você poder trazer também uma visão do poder público, né? Você está lá dentro, e uma visão que muitas vezes quem está do lado de fora não consegue enxergar, ou não quer ver, ou também o trabalho de comunicação não faz chegar até essas pessoas. Explicado tudo isso para quem está nos ouvindo, quem está nos assistindo e tudo mais assim, você acha que o artista preto, preta, ele é valorizado em Contagem? Existe uma valorização? Eu acho que sim, o artista preto ele é valorizado. Eu acho que nós temos uma... Eu acho, não, eu acredito na gestão, né? Porque essa é uma gestão que ela tem trabalhado de fato para fazer essa inclusão. Então, você tem, por exemplo, um secretário de cultura que ele vai em todas as batalhas de rima que tem na cidade e ele circula pelas batalhas, ele conversa com as pessoas. Um dia até brinquei que a gente fez uma visita que a gente esteve com um grupo de evangélicos, depois a gente foi em um encontro com o pessoal de uma igreja católica, terminamos a noite em um terreiro. Então, a gente circula muito dentro dessa perspectiva de atender as pessoas mais pobres, que é onde a gente encontra as pessoas mais pretas. Então, você
você encontrou um artista preto, a gente, opa, vamos fazer aqui uma capacitação para ajudar numa escrita de edital. Teve um ano que nós organizamos uma capacitação só com uma galera de terreiro do Ressaca. E aí, quando a gente viu o resultado do edital, a gente viu que aquelas pessoas conseguiram enviar projetos mais competitivos, assim. Então, também fizemos uma capacitação com a galera da Segunda Rap, para juntar o pessoal do rap, para ter projeto mais competitivo. Fizemos editais só para a cultura negra, né, no município. Esse trabalho do patrimônio histórico também, que atende o público negro, assim, em sua maioria. Então, acho que não só os artistas, mas também nossos patrimônios, né, vivos aí, os congados. Contagem tem 5 congados, a gente está sempre dialogando com esses congados. Então, tem uma festividade, a gente precisa de uma estrutura de som, a gente precisa que nos ajude no fechamento da rua, a gente precisa de um palco. Então, nós temos uma gestão que disponibiliza essa estrutura para esses grupos, então eles conseguem fazer suas atividades. Temos as contratações dos artistas negros também na cidade, então vai ter um show, vai ter um evento, a gente tem essa contratação acontecendo. Esse incentivo, ele faz parte dessa gestão, assim. Então, acredito que artistas e o povo preto da cidade em geral, né, da área do patrimônio, por exemplo, é valorizado. Nesse momento na gestão está sendo valorizado. Fred, como é que a gente faz para você voltar para Contagem? Eu já estou trabalhando em Contagem, né? Então, Contagem é uma cidade que eu amo Contagem. Fui criado em Contagem, nasci em BH, fui para Contagem. Sou cria do São Mateus, né, como diz o pessoal lá. E hoje, por exemplo, nós desenvolvemos um trabalho com a Nova Cultura, que é a rede afroempreendedora criativa, um projeto que, na verdade, saiu de Contagem para inspirar a Baixada Fluminense, né? Hoje nós temos 2 redes, uma que funciona na região metropolitana de Belo Horizonte e outra que funciona na Baixada Fluminense, com formação afroempreendedora. E, inclusive, na última edição, nós capacitamos quase 100 pessoas com nanoempreendimentos, né, que ganharam uma qualificação mais de um ano em inglês, em políticas empreendedoras, Gestão né? financeira. Gestão financeira, marketing, vendas, marketing digital e formação antirracista, né? Então isso também é uma coisa importante. Então, assim, eu nunca deixei de trabalhar em Contagem, é uma característica, assim. Eu amo muito essa cidade, até volto aqui, olha só. Então, tô em Contagem. Esse é o primeiro traço da pessoa que não largou Contagem. É isso. Posso morar em qualquer lugar, eu volto para votar em Contagem. Voto para votar, me meto nas coisas, sabe? Busco informação sobre a cidade, pesquiso os vereadores, pesquiso a prefeitura. Mas o mundo, né? O que que o mundo pode esperar de mudança se depender só do Fred? Pode esperar a luta. Luta pela mudança. Eu penso, porque parece estranho, né? Dizer assim, que em si a gente pensa na mudança, mas nascer negro, não ser uma pessoa que luta, é uma contradição genética, né? Porque nós nascemos lutando, né? Nós nascemos lutando contra um sistema que foi criado contra nós, que nos escraviza, que nos exclui, que nos mata, que nos oprime, que nos deprime, né? Então, o campo de luta, ela é inerente à vida da pessoa negra, né? Essa coisa que eu disse no início, desse aspecto de guerra sem fim, que é uma expressão que o Achille Mbembe traz, é uma constante na nossa vida. É algo que não é bom dizer, mas é algo que você passa a não normalizar a barbárie do racismo, mas a construir o entendimento de que a luta vai ser algo natural para você, porque não tem jeito, você tem que lutar. É lutar ou desistir. Muitos de nós desistem. Recentemente eu gravei um conteúdo sobre afroempreendedorismo, que a gente dizia sobre isso. O empreendedorismo, o nanoempreendedorismo, ele é uma criação negra. Escravos e escravas de ganho já estão presentes na cultura do Brasil há muito tempo. A neoescravização com a uberização aí colocada, e ela não pode ser romantizada. Mas é a luta cotidiana desse sujeito que não tem acesso ao trabalho formal, que não tem acesso, muitas vezes, à valorização por esse trabalho formal, que eu acho que é até mais que ter acesso ao trabalho formal, né? É uma questão que a gente tem discutido muito hoje, né? Por que as pessoas abrem mão de um vínculo CLT por um Uber, que é mais instável, que está nessa situação de exploração, tem chamado a sociologia agora de subproletariado, né? A gente precisa repensar todo esse sistema. Então a luta, ela é uma constante na nossa vida. Nas lutas pelo reconhecimento de outras formas de gerar conhecimento, na luta pela vida cotidiana, na luta pela batalha pela próxima geração.
Então, assim, a luta, ela é uma constante. Eu acho que é algo que esse mundo pode continuar esperando, sabe, de mim. Uhum. Se Contagem dependesse só da Aniele daqui pra frente, o que a gente pode esperar? Eu acho que pode esperar a mediação de conflitos, assim. Eu costumo brincar sempre que dentro do meu setor existe uma gerência invisível, que é a gerência da mediação de conflitos. Então, acho que a gente tem um governo que está enfrentando um momento muito difícil, assim, com eleição de vereadores de extrema direita na nossa cidade, que vão fazer pautas de enfrentamento muito difíceis e que são pessoas que a gente precisa dialogar. Não são pessoas que dá para a gente fechar a porta, que a gente vai ignorar, são pessoas que foram eleitas por uma parte considerável da cidade. Então, a gente tem que sentar com as pessoas e buscar formas harmoniosas da gente ter uma sociedade mais igualitária, mais justa, com mais equidade, né? Essa mediação de conflitos, contudo, não significa que é uma mediação de conflitos que vai deixar esses grupos crescerem, tomarem espaço na nossa cidade, né? A gente precisa fazer esse enfrentamento. Então, eu tenho conversado muito com as pessoas, assim, porque a Secretaria de Cultura também quer um orçamento maior, a gente quer uma fatia, né, mais considerável dentro da divisão do orçamento do município. Então, que essa luta tem que ser feita junto com a classe artística. Não pode a classe artística deixar o poder público de um lado, ela ficar de outro, ou do outro lado da extrema-direita do município. A gente tem que mediar essas relações para a gente conseguir ter êxito nessa luta, assim. Eu comentei recentemente, assim, com algumas pessoas que no ano de 2024 eu fui muito perseguida, muito atacada por grupos de extrema-direita, assim, em situações muito difíceis, assim. Não é fácil, aí eu falei muito disso, assim, onde está a classe artística quando tem uma mulher negra sendo perseguida e atacada, mas por estar ocupando o cargo dentro da administração pública, então é como se não fosse um problema da classe artística, vira um problema estritamente do poder público. E aí eu vou até trazer, né, tudo que você falou agora para o cenário que a gente vem debatendo aqui nos episódios, né? É que não basta falar que não é racista, né? Tem que ser antirracista, né? Exato. Gente, obrigado. Valeu demais. Ficaria aqui um dia inteiro batendo papo com vocês, mas a gente chega ao fim dessa temporada, último episódio. Obrigado, Fred. Valeu, Conseguiu ajeitar a agenda aí pra dar um pulo aqui. Niele, obrigado. Sei também que essa semana que a gente tá gravando, você também teve várias atividades. Muito obrigado, gente. Obrigado, Pedrosa. Valeu, viu? Eu que agradeço a oportunidade de estar aí fazendo essa história com você. Isso aí. Valeu O demais. que tem pra fazer? Trem pra fazer. O Trem pra Fazer entrevista, aprovado na Lei Paulo Gustavo, fomenta o audiovisual de Contagem, chega ao fim. Esse é o nosso último episódio. Gravamos essa temporada na Scripts Comunicação, estamos em um estúdio com um fundo totalmente preto, com um tapete marrom e falaram que é meio dourado, há 3 canecas na mesa com a logomarca do Trem pra Fazer. Nos ouça no Spotify, nos assista no YouTube e compartilhe, comente, distribua a palavra para todo mundo. Obrigado pela companhia de vocês, obrigado a todos os ouvintes e a todos os convidados e convidadas. O Trem pra Fazer entrevista documentou, registrou a história de mobilizadores culturais e artistas pretos e pretas da nossa cidade, a nossa amada Contagem.